No meu entender, a escravidão é o assunto mais importante da história do Brasil. Tudo que nós fomos no passado, o que nós somos hoje e também o que nós seremos no futuro tem a ver com as nossas raízes africanas e a maneira como nós nos relacionamos com ela hoje. O último país da América a abolir a escravidão. O mesmo país que recebeu o mais impressionante número de escravos africanos em todo o planeta. Nos últimos 10 anos, o escritor Laurentino Gomes, que também é autor da trilogia 1808, 1822 e 1889, mergulhou na história dos quase 5 milhões de negros que foram escravizados no Brasil, a mesma história que marca até hoje as profundas desigualdades da nossa sociedade. E o último livro da trilogia de Laurentino Gomes sobre escravidão no Brasil está sendo lançado agora. O primeiro volume retratou o período entre o primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. O segundo conta a história da Corrida do Ouro até a chegada da corte de Dom João ao Brasil. Esse último descreve uma das facetas mais importantes do Brasil do século XIX, a independência, a Lei Áurea e a proclamação da República. No Ao Ponto dessa terça-feira, eu, Roberto Maltic e a Carolina Moran conversamos com o Laurentino Gomes, que conta um pouco dessa história. Fique com a gente. Em 2019, a gente recebeu aqui no podcast o jornalista e escritor Laurentino Gomes, que estava lançando o primeiro volume da trilogia Escravidão. Ele hoje está de volta aqui com a gente para falar sobre o terceiro volume dessa trilogia. Oi, Laurentino, bem-vindo. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigado. Laurentino, eu queria começar te perguntando o seguinte. O terceiro livro dessa trilogia vai da independência do Brasil até a abolição. E essa história ela é sempre contada de um ponto de vista branco, né? A gente aprende na escola que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que Dom Pedro II era um cara progressista, mecenas das ciências e da filosofia. Quem são esses protagonistas negros que foram apagados pela história? A gente sabe que a abolição só aconteceu porque houve décadas de mobilização e de estratégias vindas dos negros, né? Não é uma história branca. Quem são esses protagonistas apagados? Eu diria que no século XIX havia um projeto que foi muito discutido no Brasil, que era o de branqueamento da população. Como se, na época, alguns ensaístas defendiam a ideia de que o sangue negro tinha corrompido, tinha prejudicado a índole brasileira e que, portanto, era preciso diminuir o peso da população africana, ou do que eles chamavam na época de sangue africano, importando imigrantes estrangeiros, europeus. Havia gente que chegou a propor, inclusive, devolver parte desses negros à África. Se fazia frequentemente cálculos de quanto tempo o Brasil demoraria para ficar branco pelo processo de miscigenação. Aliás, isso era uma das razões para a defesa do fim do tráfico negreiro no começo do século XIX, que era preciso estancar a entrada de pessoas de pele negra no Brasil, porque senão ia chegar um momento em que o número seria grande demais para que o Brasil continuasse idealmente como um país branco. Mas eu diria que há um processo de branqueamento também na memória nacional. Isso é muito curioso, essa ideia de tirar o protagonismo que os negros tiveram no Brasil. Esse protagonismo ele é não só de pessoas que fugiram, lideraram revoltas, formaram quilombos, lideraram irmandades religiosas, tiveram cargos importantes no Brasil, inclusive alguns foram deputados, senadores, grandes intelectuais, escritores, escritoras, mas também a imensa maioria dos homens e mulheres negros escravizados que construíram o Brasil nessas imensidões do interior e que jamais passaram para a história. Mas eu diria que tem alguns personagens muito importantes. Então, no caso do movimento abolicionista, por exemplo, eu diria assim, o Joaquim Nabuco ele é muito importante, mas eu diria que hoje, ou até recentemente, ele tinha um peso desproporcional na liderança do movimento abolicionista comparado com outros 3 abolicionistas negros.
o Luiz Gama, José do Patrocínio e o André Rebouças, que foram igualmente importantes, mas assim, há uma ênfase no personagem Joaquim Nabuco, que eu insisto, é fundamental, é importante, e que às vezes tende a jogar num segundo plano os abolicionistas negros. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, homem negro, que foi um dos maiores personagens da história do Brasil. Nos anos que antecederam a Lei Áurea, os negros escravizados no interior do Brasil passaram a promover fugas em massas, formação de quilombos, o famoso quilombo do Leblon, do Jabaquara, tinha um quilombo na Floresta da Tijuca, e isso eu diria que até recentemente não tinha a devida ênfase que tem agora. Mas o Brasil tem um protagonismo negro que às vezes até, aliás, uma grande discussão recentemente era a cor da pele do Machado de Assis, o nosso grande escritor, né, fundador da Academia Brasileira de Letras, porque até muito recentemente o Machado de Assis era visto como um homem branco, no máximo ali um mulato claro. E hoje novos estudos têm revelado que ele era quase um homem negro, totalmente negro. Então isso para mim é muito simbólico a respeito desse branqueamento da memória brasileira. E aí você menciona um personagem que, aliás, quem lhe deu o caminho, segundo você mesmo, foi seu amigo Hélio Gaspari, que é o comendador, né, Joaquim José de Souza Breves. Você qualifica ele como o maior senhor de escravos do Brasil. Porque, de alguma forma, esse personagem sintetiza esse movimento que era contra a abolição, que resistia a que o Brasil finalmente mudasse seu status no mundo? Esse personagem, para mim, ele é simbólico do Brasil do século XIX, porque ele é representativo de tudo de importante que aconteceu no Brasil durante esses 100 anos. Primeiro, ele era um jovem de 18 anos no Grito do Ipiranga. Ele foi testemunha do Grito do Ipiranga. O Dom Pedro saiu do Rio de Janeiro, do Palácio São Cristóvão, e percorreu o Vale do Paraíba até chegar a Santos e São Paulo depois. E o Joaquim José de Souza Breves se incorporou à comitiva na condição de guarda de honra, né? É assim que ele passou para a história, na altura do atual município de São João Marcos. E depois, então, ele foi testemunha do Grito do Ipiranga, era amigo pessoal do imperador Pedro I, que lhe deu a comenda da Ordem da Rosa. Nos anos seguintes, ele começou a plantar café no Vale do Paraíba e se tornou o maior cafeicultor do Brasil. Das suas fazendas saíam 2,5% do total da produção nacional. Ele teve 90 propriedades, era um número tão grande que você podia ir do litoral do Rio de Janeiro até as montanhas de Minas Gerais sem pisar em terra alheia, só percorrendo as fazendas do Joaquim José de Souza Breves. Foi o maior senhor de escravos do Brasil, as senzalas dele chegaram a reunir 6.000 homens e mulheres escravizados, mas ele foi também traficante clandestino de escravos. Ele tinha postos de desembarque clandestino depois da lei de 1831, que proibiu oficialmente o tráfico de escravos, a chamada lei para inglês ver, porque ela nunca foi cumprida, era apenas para satisfazer as demandas da Inglaterra, que era abolicionista. Então ele foi traficante ilegal, se envolveu num episódio que foi muito escandaloso, que foi um desembarque na região do Bracuí, em Angra dos Reis, e segundo se suspeita, foi essa a razão pela qual ele nunca se tornou barão, porque o Dom Pedro II, que estava incomodado com as pressões da Inglaterra contra o tráfico clandestino, ficou constrangido diante desse escândalo e sutilmente puniu o Souza Breves, que ficou só como comendador, nunca foi barão, embora todos os seus vizinhos fossem barões do café. E ele morreu assim, 1 mês e meio antes da proclamação da República. E começa ali a ruína da fortuna dele, porque todo o capital estava mobilizado, principalmente em escravos. O dinheiro acabou. A família dele vendeu, liquidou as fazendas, não tinha dinheiro para os herdeiros. Então eu considero ele um personagem bem simbólico, porque essa é a trajetória do Brasil no século XIX. Um Brasil que faz a independência, um Brasil que se torna o maior produtor de café, um Brasil que se envolve no tráfico clandestino de escravos, um processo de faz de conta, leis de faz de conta, e um Brasil que depois os fazendeiros se tornam republicanos quando a monarquia decide fazer a Lei Áurea.
e toda a fortuna desses fazendeiros, que estava basicamente imobilizada em mão de obra cativa, eles vão à falência. Então é interessante essa derrocada do Brasil imperial escravista que o Joaquim José de Souza Breves simboliza. Pois é, essa aristocracia está no cerne da força da escravidão no Brasil, ali às vésperas da Lei Áurea, né? Por exemplo, o Conde D, marido da princesa Isabel, aboliu a escravidão no Paraguai, ele como comandante das tropas brasileiras em 1869, e a escravidão continuava no Brasil. É um contrassenso. E esses grandes aristocratas eram também grandes beneméritos, né? Apoiavam ações de caridade, a própria família imperial brasileira tinha esse verniz, né, de progressista. A gente vê dois Brasis muito divergentes e no fundo da questão da força da escravidão está uma questão econômica, né? A escravidão não é assim um mero detalhe, uma curiosidade na história do Brasil. Ela é uma forma de distribuir riquezas, benefícios, privilégios, acesso aos recursos do Estado, a fazer negócios ou não com o Estado brasileiro e receber dele títulos de nobreza, títulos honoríficos. Então, isso é muito interessante. Eram títulos de terra também, né? Também, sesmarias, receber grandes latifúndios. Então, há um toma lá da cá, que aliás vinha desde o período colonial. Assim, os aliados da coroa portuguesa é quem recebiam todos esses benefícios e geralmente eram grandes senhores escravistas. E no primeiro e segundo reinado também. Então eu acho que essa é a grande contradição da monarquia brasileira, né? A monarquia brasileira, no caso simbolizada pelo Dom Pedro II, é de um homem culto, amante das ciências, das artes. Ele se correspondia com filósofos, poetas, grandes humanistas, com escritores, caso do Victor Hugo, foi amigo do Graham Bell, que inventou o telefone. Mas ele governou um país durante quase 50 anos dominado por escravidão, por latifúndio, por pobreza, por isolamento. Essa é a grande miragem brasileira do século XIX. Um Brasil que se apresentava ao mundo como um país europeu, branco, patriarcal, com um parlamento, com uma arquitetura imperial, com todo com uma nobreza, tinha barão, tinha visconde, tinha conde, tinha fidalgo. Mas a realidade era a de escravidão. E a imensa maioria dessa elite imperial era dona de escravos ou beneficiária da escravidão. E não é por acaso que quando, pressionado pelas mudanças do século XIX, pelo movimento abolicionista, que começa logo depois da Guerra do Paraguai, em 1870, quando o trono brasileiro se vê pressionado e faz a lei do ventre livre, dos sexagenários, a Lei Áurea, os fazendeiros se sentiram traídos e migraram para a campanha republicana. Então é como se o edifício desabasse, o pacto se rompe. E aí acontece a República. E muito interessante é que essa mesma aristocracia rural continua mandando na República pelo menos até a Revolução de 30, chamada política do café com leite. Isso me surpreende muito. Como é que essas oligarquias regionais e agrárias conseguem se adaptar às mudanças? Se adaptaram ao rompimento com Portugal, venceram os conflitos da regência, se adaptaram à República, se adaptaram às muitas ditaduras, se adaptaram a um sociólogo na presidência, a um retirante nordestino sindicalista, a primeira mulher, e continuam aí mandando. É como se fosse uma bolha assassina. Elas se adaptam, elas deglutem, processam, mastigam e devolvem na forma de manutenção do status quo todas as revoluções que o Brasil um dia sonhou ter, né? Às vezes, quando se está fazendo a pesquisa para um livro, uma informação nova pode chegar de forma totalmente inesperada. Agora, Laurentino, falando da pesquisa, né? A gente está falando primeiro da tentativa de branqueamento de uma sociedade negra, né? Como a brasileira. Dessas resistências, dessa necessidade de manutenção de poder. E aí muita documentação se perdeu. Você visitou 12 países, 3 continentes. A documentação de época, ela é confiável para contar a verdadeira história do Brasil do século XIX? Ou foi mais o trabalho de campo que gerou a documentação que você expõe no livro? Sim, existe um mito que felizmente já foi superado, segundo o qual a documentação da escravidão do Brasil foi toda destruída pelo Rui Barbosa em 1890.
O Rui Barbosa era ministro da Fazenda e ele, de fato, mandou queimar os documentos da alfândega do Rio de Janeiro, que registravam as transações, as cobranças de impostos relacionadas à compra e venda de escravos. Isso o Rui Barbosa fez. Mas sobrou muita coisa. Então, certidões de nascimento, de batismo, de casamento, inquéritos policiais em que os homens e mulheres escravizados falam, prestam depoimento, se explicam, se defendem. Tem depoimentos à Inquisição, que funcionou no Brasil até o final do século XVIII. Tem até uma autobiografia, né, de um personagem chamado Mohamed Gardo Baquaquá, que foi o único escravizado a escrever a sua própria autobiografia. Mas eu diria assim, sobraram muitos documentos. Tem registro, por exemplo, de atividade de irmandades religiosas, em que os escravos participavam, eram líderes e coisas assim. Agora, de fato, você tem razão, a imensa maioria dos documentos relacionados à escravidão são de fontes brancas. Então, por exemplo, Palmares é um quilombo que durou 100 anos, é um caso até a morte de Zumbi, no dia 20 de novembro de 1695. Não existe uma única fonte negra, não tem um depoimento, não tem uma carta, não tem nada, nenhum documento a partir do ponto de vista dos quilombolas, dos negros. Tudo que se sabe sobre Palmares são de expedições ou relatórios de autoridades holandesas e portuguesas. Então, eu acho que diria assim, a principal dificuldade da pesquisa não é o acesso às fontes, mas ter um certo discernimento do que ela significa. Tem um certo, assim, uma condicionante que vai determinando a maneira como essa história foi contada. E tem coisas que se contradizem, né? Você lê Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, é muito diferente de ler O Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias do Nascimento. São visões completamente opostas. Então, claro que eu não consegui desempatar esses pontos de vista. O que eu faço? Eu alerto o leitor que eles existem. Eu acho que aí é um trabalho importante de transparência do trabalho de reportagem. Dizer, olha, eu topei com duas fontes que são contraditórias, mas elas existem. E aí você informa o leitor a respeito disso, né? Laurentino, você aborda em alguns capítulos que havia uma discussão na época do que fazer com os negros, né, depois da abolição, e que houve várias discussões, devolver para a África, criar colônias no interior do Brasil, e no final o que se fez foi nada, né, deixar os negros à própria sorte e trazer imigrantes brancos para branquear o país. Isso foi uma decisão consciente? Como é que foi esse processo? Como é que o Brasil, naquele momento histórico, tomou essa decisão de largar toda uma população à própria sorte, sem educação, sem trabalho, e a gente sofrendo a consequência disso até hoje, né? Sim, eu acho que foi consciente, não dá para dizer que foi fruto do acaso, até porque as discussões eram públicas. Isso aparecia em debates nos jornais, no parlamento, sobre o que fazer com o negro brasileiro. Eu tenho uma analogia que eu acho muito interessante, que é a da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi o primeiro vetor da escravidão negra e africana em massa no Brasil. O primeiro engenho brasileiro foi montado em 1532, na capitania de São Vicente, litoral de São Paulo, por Martim Afonso de Souza. Assim, a quantidade de mão de obra que era usada nos engenhos, nas lavouras de açúcar, não. E a cana você moe, tira o caldo, faz o açúcar e joga fora o bagaço. Eu diria que o Brasil tentou fazer a mesma coisa com a sua África. Explorou-a em todos os seus aspectos. Todas as riquezas nacionais foram produzidas por escravidão. O Brasil explorou a sua população africana até no aspecto da reprodução, da sexualidade. Isso era uma prerrogativa do senhor escravista. Se o escravo ia casar, se ia ter filhos, se não ia. As mulheres frequentemente eram vítimas de abuso, de assédio sexual, quando não de estupro. Então o Brasil explorou no limite a sua população negra. Mas no século XIX se discutiu inúmeras vezes no parlamento, em pareceres, em tratados, como é que o Brasil podia se livrar dos seus negros. Então foram essas discussões. Fazer colônias na África, devolver. O Uruguai foi candidato a se tornar uma colônia de ex-escravos. Se discutiu construir colônias agrícolas isoladas no interior do Brasil, onde a população negra ficaria.
Só que o problema é que a imensa maioria da população brasileira era negra. Não tinha jeito, não dava para devolver a África. Então, assim, por isso que vem aí o processo de imigração, né? Trazer italianos, espanhóis, ucranianos, alemães, para tentar contrabalançar o que se julgava ser um excesso de população negra no Brasil. E aí, como isso também não foi o suficiente, na época se faziam cálculos, quanto tempo o Brasil demoraria para virar branco pelo processo de miscigenação, existem inúmeros cálculos assim. Como isso não foi possível, essa África foi simplesmente abandonada. Abandonada à própria sorte, nunca recebeu cidadania, nunca teve acesso à cidadania, nunca teve moradia, nunca teve saúde, nunca teve educação, nunca teve trabalho. Então nós nos tornamos um dos países mais excludentes, um dos países mais segregados do mundo. Você olha a paisagem brasileira, ela é segregada. Você olha as estatísticas do IBGE, as estatísticas de emprego, de renda, de saúde, de moradia, de saneamento, ela é segregada. E é segregada no comportamento. As pessoas se tratam de forma segregacionista no dia a dia. Então eu diria assim, o Brasil não conseguiu devolver os seus negros à África, mas na prática se livrou deles concretamente, relegando-os a uma posição subalterna, secundária e completamente esquecida na sociedade brasileira. Pois é, e aí eu vou tomar a liberdade de refazer uma pergunta para você que o meu filho me fez. Meu filho tem 7 anos de idade e há poucos dias a gente estava conversando sobre a história do Brasil, sobre a escravidão. E aí eu estava explicando as coisas para ele e ele me fez a seguinte pergunta exatamente desse jeito. Papai, por que a maioria das pessoas que a gente vê morando na rua são negras? E eu fui buscar na escravidão a resposta. O que você responderia para o meu filho de 7 anos a essa pergunta? Eu diria que isso é herança direta da escravidão. Assim como na época da escravidão você tinha a Casa Grande, a senzala, gente que morava em condições mais privilegiadas, com mais conforto, em condições melhores de sobrevivência, você tinha a senzala. E tinha gente que morava na rua. A população de rua no Brasil, na época da escravidão, era enorme. Gente que trabalhava nos chamados cantos de Salvador e que eram vendedores ambulantes, prestavam todo tipo de serviço e nem todos tinham lugar para morar. A população de rua era muito expressiva e continua ainda hoje. Mas assim, eu acho que essa precariedade da habitação é consequência direta da escravidão. Se você olhar, por exemplo, imagina que você está num drone, num helicóptero e olha o Rio de Janeiro de cima. Quem é que mora nos bairros, chamados bairros nobres, né? Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca, Leblon. A população herdeira de colonos europeus. Muitos, inclusive, herdeiros de famílias escravocratas. Quem é que mora nessas periferias insalubres, abandonadas pelo Estado, às vezes dominadas pelo crime organizado, sem nenhuma condição digna de sobrevivência? Majoritariamente a população negra ou descendente de negros. Então, acho que assim, essa é uma segregação na paisagem. É isso que eu insisto. O Brasil, quem tiver um olhar atento sobre o Brasil, vê a herança da escravidão nas ruas, nos bairros, nas cidades, nas estatísticas. O Brasil é um país segregado sem necessidade de leis de segregação, como houve na África do Sul e no sul dos Estados Unidos. Agora, Laurentino, o que explica a diferença do Brasil para um país como os Estados Unidos, que também foi fundado em cima da mão de obra escravizada, né? Em termos de direitos e da reação? Por exemplo, nos Estados Unidos, a morte do George Floyd parou o país, né? E aqui a gente tem um Genivaldo morto dentro de uma viatura da polícia, asfixiado sob tortura. É um exemplo, tem E aqui metade da população é negra. Nos Estados Unidos é cerca de 10% da população negra. E nada acontece, né? O Brasil não para, por causa de um Genivaldo, por causa de uma Ágata que foi morta com bala perdida, enfim, e tantos outros casos, né? O que explica essa diferença? Eu acho que se explica por um processo de auto-engano, de fingimento. De um Brasil que é um Brasil de faz de conta, uma miragem. Porque nos Estados Unidos, a abolição
se deu ao final de uma guerra horrorosa, sangrenta, em que morreram cerca de 700 mil pessoas. O regime de segregação continuou, de pobreza, de exclusão, mas lá sempre esse assunto foi discutido de forma muito direta. Por exemplo, nós tivemos a luta pelos direitos civis do Martin Luther King, do Malcolm X, na década de 60. E esse assunto se tornou politicamente muito importante, até porque é uma democracia com quase 250 anos de funcionamento ininterrupto. No Brasil, nós fingimos que nada disso era verdade. O Brasil é um país de construção autoritária. O ambiente democrático no Brasil tem apenas 40 anos, nem isso. Então se impôs uma ideia de cima para baixo que a escravidão no Brasil foi boazinha, foi patriarcal, foi branda. E o resultado seria uma grande democracia racial. Portanto, esse seria um não assunto. Por que você vai discutir questão racial no Brasil se esse é um não assunto? Mais do que isso, os que poderiam discutir sempre foram oprimidos, não tiveram chance de se pronunciar, até porque frequentemente o Brasil vivia sob ditadura. E mais do que isso, essas pessoas eram analfabetas, não tiveram acesso à educação, não tiveram condição de participar do debate. Mas eu diria que isso está mudando. Isso tem sido bastante assustador e incômodo para a população branca. Existe hoje uma militância negra no Brasil muito forte e não é mero modismo, não é mero imitação dos Estados Unidos. Os brancos geralmente falam isso, né? Estamos importando dos Estados Unidos um problema que aqui não existe. Não é verdade. Esse é um fruto da democracia brasileira. Existe uma tomada de consciência, não só por parte da população negra, mas também de uma expressiva parte da população branca, que finalmente começa a entender que nós temos um problema racial grave. Então, assim, pode não ter ainda a repercussão que o assassinato do George Floyd no Brasil teve, mas já existe hoje uma reação muito maior do que existiria 50, 40 anos atrás. Você falou no começo da nossa conversa do livro do Abdias Nascimento, O Genocídio do Negro Brasileiro, e tem uma passagem aqui na introdução em que você fala que quando começou a escrever sobre o assunto, você mesmo resistia a esse conceito de genocídio negro. 3 anos depois, né, e 3 livros depois, você hoje acha que a gente teve realmente um genocídio negro, não só no Brasil, nas Américas, né? Sim. Às vezes alguns leitores me acusam, alguns gentilmente, outros dando chute na canela, de que eu fui me radicalizando na construção dessa trilogia. E eu acho que não é radicalização, acho que é uma tomada de consciência. Assim, eu fui percebendo o tamanho do problema. Eu entrei assim como se fosse uma coisa importante na história do Brasil, tem muita curiosidade, mas aí eu fui percebendo que o legado da escravidão é uma coisa muito séria e que compromete de forma irreversível o futuro do Brasil, se a gente não enfrentar. Já comprometeu. E aí essa história do genocídio, para mim, é muito simbólica, porque no começo eu resisti à ideia. Para mim, genocídio era mandar milhares de judeus para as câmaras de gás no regime nazista. Ou seja, a eliminação deliberada de grandes parcelas da população. Aí eu me perguntava, bem, se o escravo era um ativo econômico, e o negro, o homem negro, a mulher negra que mora na periferia brasileira ainda hoje é um ativo econômico porque é mão de obra barata, não faz sentido eliminá-lo. Então, por que nós estamos usando genocídio? Mas eu percebi que o genocídio existe sim. E nem sempre ele é físico. Primeiro que ele é físico. Todos os dias, uma quantidade escandalosa de jovens brasileiros estão sendo massacrados nas periferias brasileiras. Estão sendo mortos, ou por balas perdidas, ou pela polícia, em ações que são absurdas, são ilegais e atingem majoritariamente a população negra. A enorme parcela da população carcerária brasileira é formada por negros. Hoje, os negros são 55% da população carcerária no Brasil. Já os juízes negros são apenas 18%. Não porque são propensos aos crimes, porque eles não têm condição de se defender, como os brancos têm, e moram em locais que estão mais expostos ao crime organizado, por exemplo. Mas eu diria que também existe um genocídio simbólico,
de eliminação do negro na paisagem brasileira. Então, quando você vai ao Supremo Tribunal Federal e não tem nenhum negro, é uma forma de genocídio. Quando você vai no Congresso ou na direção das grandes empresas e não tem negros, é uma forma de genocídio, é uma forma de eliminação dos traços da herança africana. Quando você não dá possibilidade para que essa população negra sobreviva decentemente e prospere, e tenha filhos, e tenha educação adequada, e boa moradia, e boa saúde, bons empregos, é uma forma de inviabilizar o seu futuro. É uma forma de genocídio. Então eu acho que sim, existe um genocídio em andamento, mas ele, mais uma vez, ele é mascarado. O Brasil, a maneira de funcionar do Brasil, a maneira institucional, a maneira empresarial, a maneira que funcionam as escolas, as igrejas, as instituições brasileiras, é de eliminação dos traços negros e africanos da paisagem. Essa é uma forma de genocídio. Laurentino Gomes, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Parabéns pelo livro, pela reportagem, acima de tudo, né? Pelo cuidado com a informação, que é uma coisa tão importante, ainda mais nesse momento que a gente vive. Um grande abraço. Obrigada, Laurentino. Um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da Redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Roberta de Souza e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.